Bem-vindo ao nosso assunto desta aula, legislação empresarial e normas internas. Nessa aula a gente vai ver como que funciona principalmente a parte burocrática de uma instituição. Vamos lá? Toda empresa precisa de ser legalizada, formalizada, ou seja, está registrada em algum órgão de fiscalização, como por exemplo, Prefeitura, Receita Federal, Cefaz e outros assim. A primeira coisa que se faz, no caso de quem tem um sócio, é o contrato social. Por que nós temos que fazer principalmente o contrato social? Ele é um acordo entre os parceiros, os donos da empresa, que dividem a responsabilidade. Isso tudo é registrado no contrato. E esse contrato é registrado em cartório. Toda empresa, para começar a ser oficializada, é necessariamente, dentro da legislação, ela é necessário ter o contrato social. Isso se houver uma sociedade, que é um sócio. Porém, se você não tiver, não tem problema. Porém, tudo que é feito, ou algum documento que é feito entre duas ou mais partes, principalmente falando do lado agora só dos sócios, tem que ser registrado em cartório. Mas tá, você fala assim, cartório, para que serve esse cartório? Esse cartório, ele registra, ou oficializa, ou valida, ou outros termos, tudo que a pessoa jurídica ela faz. Uma visita ao cartório é algo assim que é muito corriqueiro para quem tem uma empresa. Por exemplo, hoje em dia, quando você vai oficializar um documento, deixar ele, olha, esse documento ele é válido perante outros órgãos de fiscalização, primeiro precisa de um selo, um adesivo que garante que aquele documento ele não é forjado. E esse documento forjado, falsificado, ou as informações que neles estão obtidas são verídicas, há necessidade que esta pessoa, esse empresário, leve este documento em um cartório, aonde esse cartório vai validar, dá um ok. O artigo 45 do Código Civil Brasileiro garante o direito de que todas as empresas ou pessoas jurídicas de direito privado. Direito privado? Qual a diferença de direito privado para direito público? As empresas de direito público são, por exemplo, empresas que pertencem ao governo. Petrobras, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, pertencem ao governo federal. Porém, as empresas de direito privado, elas pertencem a uma pessoa jurídica, uma pessoa mesmo, não o governo. E tem a empresa mista, que não vem ao caso, que ela pode ser tanto do governo como uma sociedade privada. Porém, a gente vai falar só das privadas hoje. Então, toda pessoa que queira ter uma empresa em seu nome, ela pode, pelo Código Civil Brasileiro, possuir uma empresa. Ela pode registrar essa empresa. E quando ela registra, ela vai em algum órgão, principalmente a Receita Federal, e ela vai criar um número de CNPJ. Esse CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É como se fosse o CPF de uma empresa, o nome de uma empresa, uma identificação de uma empresa. Tudo é feito ao redor, ou demais ao redor desse número dessa empresa. E o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ele é realizado no site da Receita Federal, e hoje é muito mais simples de você abrir uma empresa. As plataformas do governo estão muito mais fáceis para mexer, principalmente para quem ainda não tem registro e quer se formalizar e começar principalmente como um microempreendedor individual. Aí você fala assim, tá, professor, a pessoa, o sócio, tem sobre a parceria um CNPJ, mas assim, tá, se elas têm um CNPJ, tá, o que isso tem de garantia? Qual que é a diferença de uma pessoa que tem para a pessoa que não tem o CNPJ? Qual é a diferença? Simples. As pessoas que têm CNPJ, elas podem participar de licitação. O que é licitação? As prefeituras, os governos federais e estaduais, eles colocam um edital no site dele e falam assim, olha, empresas que fornecem tal serviço,
Se vocês desejam prestar serviços para nós, faz o seguinte, se inscreva e dá uma oferta. Se o seu serviço for mais barato que os demais, a gente fecha com você. A maioria das empresas tem CNPJ para fazer licitação. Para quê? Quando você vai fazer uma licitação, o dinheiro que entra é muito dinheiro e muitas das vezes entra tudo à vista e é dos órgãos federais, municipais, estaduais e federais e auxilia bastante as empresas de direito privado. E quem também tem CNPJ emite nota fiscal. Tá, o que é isso, emitir uma nota fiscal? Emitir uma nota fiscal é quando você emite um documento falando que você está vendendo um produto e a partir desse documento, o governo federal, principalmente os governos, eles deduzem uma porcentagem daquele produto que está vendendo. Claro, de acordo com a forma de pagamento do seu imposto. Isso aí a gente vai ver mais para frente. E também, quem tem CNPJ pode emitir contratos em nome de pessoa jurídica. Ao invés de colocar o seu CPF lá no contrato, você pode colocar o seu CNPJ, que é como se fosse a empresa responsável por algum contrato. Também tem o financiamento com taxas extremamente baixas. Se a empresa hoje quer comprar mais por exemplo, equipamentos para melhorar, principalmente a produção, ela pode fazer um financiamento a taxas muito baixas. Por exemplo, quando a pessoa física vai fazer um financiamento, automaticamente ele tem uma taxa muito grande. Mas quando a pessoa com CNPJ, uma pessoa jurídica, vai fazer um financiamento, ele tem taxas a quase 1% ao mês. O que significa isso? Se ele pegar 10 mil reais, ele vai pagar muito pouco em taxa depois, no final desse financiamento. Também ele pode comprar equipamentos. Eu uso bastante o CNPJ para comprar equipamentos, porque o equipamento, para quem possui CNPJ, é muito mais em conta. Por quê? Principalmente as pessoas que vendem equipamento em grande escala, fabricantes, atacadista, automaticamente vendem produtos a preço de custo. Então, por exemplo, um celular, um notebook, um aparelho de ar, ele possivelmente vai sair muito mais barato e muito menos burocrático do que uma pessoa física ir comprá-lo. Por exemplo, se você for fazer alguma compra de algum equipamento, você pode entrar com o seu CNPJ, há uma porcentagem específica, para compras de carro, imóveis e assim por diante, há um desconto. Receber financiamento, principalmente do governo. Alguns governos estaduais, principalmente o governo federal, disponibiliza alguns programas de financiamento. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, ao qual estou, tem o Goiás Fomento. O que é o Goiás Fomento? O Goiás Fomento o governo te dá você vai dar uma garantia para o governo, mas o governo te dá um valor, ele investe na sua empresa de acordo com a porcentagem, o valor que você deseja. E a taxa de juros é menor. Então, é o estado Goiás investindo dentro da minha empresa, porque eu tenho um CNPJ, um exemplo, tá? Fictício. Eu tenho um CNPJ que eu vou até o estado, um órgão específico, solicito a ajuda do estado e o estado investe na minha empresa. Tudo isso é graças ao CNPJ. Mas a empresa não é somente ganhar, mas também pagar suas contas e principalmente tributos. Mas o que é tributos? Tributos são dívidas obrigatórias a serem pagas pela empresa ou a algum órgão fiscalizador. É o que a gente vai ver a seguir.